Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano, transmitido aqui em Florianópolis pelo canal 4 da NET, a TV Floripa, e para todo o resto do Brasil através de nosso portal na internet. Se você quer acompanhar o programa de hoje, acesse www.sistemagrisa.com.br. No programa da semana passada, Dr. Pedro nos ensinou sobre as capacidades dos seres humanos enquanto ser vivo e que nós acumulamos todas as capacidades e potencialidades de todos os demais seres vivos, com um diferencial que o Dr. Pedro disse, que a gente tem um poder a mais, que é o poder da mente. E esse é o assunto desta semana. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas. Então, estamos aí porque essa foi a grande novidade, vamos dizer assim, que surge a partir especialmente do estudo dos fenômenos paranormais, que sempre se dizia que a manifestação dos fenômenos paranormais era como se o mundo do além se metesse ou se intrometesse em nossa vida sem ser convidado. Então, faz-se identificar que, na verdade, não são seres de fora de nós, ou fora do nosso planeta, que vêm interferir em nossa vida durante o sono ou em qualquer outro momento, ou em qualquer manifestação de fenômeno paranormal, mas sim são reações automáticas, resultados automáticos do nosso subconsciente, que é, como nós já falamos em programa anterior, a atividade mental, é a função mental que produz os resultados na nossa vida, nas nossas emoções, sentimentos, etc., até os acontecimentos da nossa vida e as nossas reações, como nós nos comportamos entre os outros. Ok. Doutor Pedro, só para voltar ao assunto da semana passada, a gente falou sobre esquizofrenia e sobre a medicina tradicional considerar ela como uma doença sem cura. Eu vi uma reportagem um tempo atrás sobre um neurologista que ele justamente defendia essa tese de que a esquizofrenia não teria cura, porque, segundo ele, ela não é uma doença. É uma forma errada com que o cérebro trata, como se o cérebro tivesse aprendido de forma errada durante o crescimento. E a pessoa confunde realidade com imaginação. Veja, como é que o senhor vê essa doença do ponto de vista parapsicológico? Em parte ele tem razão. Por quê? Eu durante muitos anos eu me abstive de estudar sobre esquizofrenia, porque esquizofrenia era assunto específico dos psiquiatras. Então eu digo, bem, se eles cuidam disso, eu não preciso cuidar, né? Só que depois eu fui observando alguns diagnósticos, às vezes um tanto precipitados, especialmente, eu costumo dizer, que se os psiquiatras entendessem razoavelmente de fenomenologia paranormal, 40% a 60% das pessoas que durante o século XX foram jogadas nas fogueiras geladas dos manicômios, nunca precisariam ter entrado lá. E é por isso que eu também enfatizo o valor sob esse aspecto da Umbanda, do Candomblé, do espiritismo kardecista, etc., porque os chamados paranormais, que nessas doutrinas, eles são chamados de médiums, ou de pai de santo, mãe de santo, eles vão para um centro desse e lá eles são promovidos. Não são vistos como pessoas esquisitas, ou atrapalhadas, ou pessoas que têm alucinações mentais, isso e aquilo. Então eles passam a treinar de forma organizada os aspectos da sua mente relativos a PES, a percepção extrasensorial. Então visões, aparições e tudo isso passam a ter um sentido específico de acordo com cada uma dessas doutrinas espiritualistas. Mas nós vamos descobrir que também isso são, de alguma forma, manifestações da atividade mental. Então, a mente passa a ter uma capacidade. E a partir daí, então, eu disse, poxa vida, mas então podemos estudar mais? E aí, quando eu comecei a ajudar as pessoas a se libertarem de fobias com muita facilidade, quando que na psiquiatria demorava muito, porque era abordado à base do remédio, etc. Então eu percebi que é organizando a mente, que organiza o emocional, organiza o endócrino e organiza o sistema imunológico, mas também do outro lado tira os medos, afasta o medo exagerado, afasta todas as perturbações e as ilusões também.
Porque nós já falamos aqui em programas anteriores que existem dois tipos de fantasmas: os assustadores e perturbadores e os agradáveis e sedutores, que são os que são alienantes, tiram-nos da realidade. Então, o que acontece? Eu digo, hoje, duas causas que já identifiquei com muita clareza que levam para a esquizofrenia é, primeiro, os medos vivenciados durante o período de gestação e processo de nascimento, que não são reorganizados depois do nascimento da criança ou do futuro cidadão, e que daí, às vezes, quando chega lá na adolescência, ou até antes agora, as pessoas já começam a usar medicação psiquiátrica, quando não precisaria, é só tirar os medos, é só eliminar os medos que a criança vivenciou lá na gestação e tudo mais, e aí a pessoa não precisa, mas se ela prossegue com esses medos lá da período de gestação, que vão evoluir com muito mais intensidade nas novas fases da vida, ela vai ser classificada como doente e vai ficar sob efeito, controlada por remédios a vida fora. E daí o que acontece? Se lá na adolescência ou lá na infância, quando era para ele aprender a estudar, aprender a fazer as coisas, aprender a utilizar os seus membros como produtores de resultados positivos, ele não aprende a se relacionar com o mundo à sua volta de forma adequada, como o nosso mundo é, e não como o mundo imaginário, ele próprio cria o seu mundo imaginário. E daí ele quer que os outros se adaptem ao seu mundo imaginário. Então eu percebi que tudo isso, e tem um detalhe importante a ser observado, que todo esquizofrênico é muito inteligente, é muito convincente, especialmente na primeira fase da esquizofrenia, que é chamada pelos psiquiatras o esquizofrênico manso. Depois ele pode evoluir para o esquizofrênico agressivo violento. Então isso que o psiquiatra disse aí, que realmente a pessoa programa o seu cérebro, podemos dizer na nossa linguagem, é que ele foi treinado de forma errada, mas se foi treinado de forma errada, por que não podemos consertar? Então, essa é a grande proposta do sistema Grisa. Até eu digo para os meus parapsicólogos que se eles quiserem se tornar milionários, é só comprar meia fazenda e fazer lá um campo de treinamento das pessoas que não aprenderam a treinar isso em casa, pelos medos da infância e depois pela superproteção. Que a superproteção, que impede o sujeito de desenvolver suas habilidades, suas capacidades, seus talentos de forma adequada, nas fases normais e naturais da vida, ele vai ser o esquizofrênico. Que quem é o esquizofrênico? Aquele que não consegue se relacionar de forma adequada com o mundo à sua volta e cria seu mundo imaginário. E daí ele nunca é culpado, ele nunca sabe nada, o que está errado, ele não lembra disso, daquilo, ele é o culpado é outro, responsável é outro. E então tudo isso que às vezes a gente vê até em algumas pessoas que ocupam cargos mais destacados nesse país. Que perfeito. Dr. Pedro, o senhor também disse que a mente realiza e manifesta. Quais são essas realizações e manifestações que a nossa mente é capaz de produzir? Bem, veja, manifestações são essas, que de sonhos, de ter projetos, imaginar, ter uma intuição muito forte, ter a capacidade de comunicação telepática ou de percepção extrasensorial de toda a natureza, clarividência ou claripercipiência, a pessoa que tem bilocação de consciência, são várias manifestações que a nossa mente possui para sempre com o objetivo de dar-nos oportunidades para qualificarmos a nossa vida. Digo, Deus não é um sádico nem um estúpido para criar capacidades no ser humano que seja para o seu prejuízo. Então, às vezes nós é que não sabemos utilizar de forma adequada, como eu já falei aqui, não fica falando bobagem, dizendo que se Deus quiser, Deus sempre quer. Nós é que temos que aprender a colaborar de forma adequada, cada vez melhor. E o que ele é capaz as manifestações, e outro era? Não, agora a questão é enquanto o poder da fé e das crenças. Não, e as reações, você falou, né? É o que ele realiza e manifesta. Realizações. Então, realiza. Isso que eu queria colocar. Porque realiza tudo, o subconsciente com a nossa atividade mental, nós não damos um passo sem a colaboração do nosso subconsciente.
Nós não estamos nem sentados aqui nessa cadeira sem a colaboração do subconsciente, de deixar nosso busto ereto, de deixar nossos olhos olhando na direção correta e assim por diante. Eu digo, se o subconsciente não estiver colaborando de forma automática ou de forma orientada pelo consciente. Então, e realizamos tudo, até aquilo que nós falamos há pouco, ou na semana passada, melhor falando, é que o nosso subconsciente produz os acontecimentos da nossa vida. Eu digo, sorte ou azar, como já falei outras vezes aqui, é resultado do nosso subconsciente, seja no automatismo puro e mecânico e natural, seja no automatismo treinado. Então, nós podemos conquistar. Eu digo, você quer uma vida melhor? Comece agora a imaginar que a sua vida está tendo qualidade de vida melhor. Que os acontecimentos, hoje em diante, eles vão ser de melhor qualidade e que o azar vai embora e aquilo que é chamado de sorte ou as coisas boas que acontecem na sua vida se aproxima e começa a participar da sua vida cada vez com maior intensidade. Ok. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangresiano. Até já! A Lipap, Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Humano, apresenta a vocês os CDs de programação e reprogramação mental, através de técnicas desenvolvidas pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, o IPAP. Você descobrirá meios de emagrecer, recuperar a autoestima, se livrar da depressão e muitos outros problemas que atormentam nossa vida moderna. Acesse agora mesmo nossa loja virtual www.lipap.com.br e descubra um produto perfeito para melhorar a sua vida. O IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, convida vocês a conhecerem os cursos de formação do parapsicólogo clínico e terapeuta do Sistema Grisa, CAOP e CEOP. Nova turma em 2013. Aproveite e faça sua matrícula até o dia 1º de março de 2013. Ligue agora, código 48 3222 0844 ou acesse www.ipap.com.br. Dr. Pedro Antônio Grisa é pioneiro no ramo da parapsicologia clínica e científica. Autor de dezenas de livros, hoje ele é referência mundial no assunto. E através de suas obras você aprenderá mais sobre o funcionamento da mente humana e descobrirá meios de resolver os problemas que atormentam sua vida. Acesse agora nossa loja virtual e conheça nossos produtos. Você também pode esclarecer suas dúvidas através do telefone. Ligue 3222 1819 ou 3223 7355. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangresiano. Para continuar nosso assunto do último bloco, vou pedir agora para o Dr. Pedro falar um pouco sobre a fé, a esperança e a caridade. Bem, veja, a fé, nós descobrimos, inclusive no meu livro Liberte-se Poder Extra, que nós já abordamos aqui, existe o processo psíquico que vem do primeiro estímulo que nós damos à nossa atividade mental até chegar a quando conjugamos a convicção com a emoção forte. E aí a emoção forte é desencadeada pelo subconsciente e a convicção é o cume máximo que atingimos na parte racional, ou do nosso consciente. Então, quando os dois polos, estão carregados, aproxima da faísca da fé. Então, a fé é, de fato, a que nos ajuda sempre. Porque, normalmente, quando se fala em fé, se relaciona essa nossa atitude mental, o nosso comportamento mental, com as nossas crenças, com a nossa religião e assim por diante. Então, fé sempre é vista como se a gente tivesse que confiar em Deus. Mais do que acreditar em Deus, no sentido de que Deus quer que assim seja. Não, Deus não. Deus quer que seja assim, sempre bem, mas não coisa ruim. Deus não quer coisa ruim, nem castiga. Essas ideias sobre Deus têm que ser eliminadas da história da espécie humana, eu digo. Então, a esperança
Esperança é importante, porque até o pessoal que está esperando que o Avaí melhore, é importante. Senão, se não existisse a esperança, não existe a expectativa de que daqui a pouco nós vamos melhorar, o time morria depois de 3 partidas perdidas. Mas a esperança sempre existe, especialmente para quem já teve um passado de sucessos. Então, isso tudo se relaciona. Então, a gente estar sempre com a esperança que amanhã vai ser um dia melhor que hoje, é bom. Só que mais importante que apenas ter esperança é imaginar o dia de amanhã bom. Então, aí entra a questão da fé. E o que acontece? Outra atitude que no nosso relacionamento com as pessoas, até algumas religiões abordam isso, ou nos falam de caridade, outros falam de filantropia, como se fosse o máximo do ser humano. O que nós mais podemos colaborar com as pessoas. Mas de que caridade, de que filantropia você está me falando? Porque dar esmola é péssimo. Porque dar esmola ou favorecer demais a facilidade da vida para outra pessoa, mesmo que seja para comprar voto, é péssimo. Porque a pessoa não usa daí as suas capacidades, os seus talentos para conquistar os bens necessários para a sua sobrevivência. E ele se torna dependente dos outros. Eu tenho, no meu livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, eu falo muito dessa questão de que dar de graça é uma desgraça. E que a lei da ingratidão é uma das tendências mais naturais no ser humano. Então, a pessoa não valoriza o que você ganha de graça. Por isso que a ingratidão é tão forte na vida humana. Porque quando você ganha alguma coisa de graça, você não sabe o que vale. E você não desenvolveu os seus talentos para conquistar aquilo. Então é importante, por exemplo, que a mãe, desde criança, como nós já falamos, o seu filho aprenda a enxugar louça e perceber que ele se sente contente por ter ajudado a mãe até lavar a louça, mesmo que faça bagunça na pia, e depois a mãe tenha que enxugar a pia, mas deixa ele treinar. A criança se sente feliz quando fez uma atividade que percebe ser útil ao meio em que ele está inserido. Então, o bom aluno não é aquele que fica dormindo em sala de aula, e sim aquele que desenvolve atividades. E o professor não é aquele que faz os alunos ficar... Bom professor não é aquele que faz os alunos ficar quieto, e sim aquele que dá atividade mental ou física, orgânica para as crianças. Vamos aprender a escrever, eu vou aprender a fazer isso e aquilo. Então, isso tudo, eu digo, é a questão de realmente não dar a coisa pronta, ensinar a pessoa a conquistar. A esmola é muito mais prejudicial, né, do que benéfica. A esmola é muito mais prejudicial que benéfica, porque nunca se deveria dar esmola. Quando se oferece alguma coisa, até às vezes eu digo assim, é que tem um provérbio que diz, não dê o peixe, ensina a pescar. Eu digo, se o cara estiver morrendo de fome, então eu digo, não sou tão radical assim. Eu vou dar meio peixe, mas já dá para ele junto à vara para ele pescar. Então, assim, as pessoas têm que aprender desde bebê, desde criança, tem que aprender disciplina, organização, trabalho. Eu digo, não existe coisa mais estúpida que ficar falando tanto na televisão que criança não pode trabalhar. Criança não pode ser escrava. Até hoje de manhã eu escutei alguém falando disso com competência, porque, estava se falando que a criança pode até ajudar em casa, mas a criança não pode ser escravizada. É isso que eu sempre falo. Criança não pode ter que trabalhar e não poder estudar. Mas quantos dos meus colegas do meu tempo estudavam durante o dia, aliás, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite? Mas por que ele era capaz de fazer isso na adolescência e em diante? Porque desde criança ele tinha aprendido a trabalhar, lá ajudar o pai, ajudar a mãe e fazer atividades domésticas primeiro e depois outras atividades. Eu que sou da roça, digo, lá no sítio nós tínhamos muitas atividades que nós podíamos ajudar os pais a fazer. Então, por isso eu digo, eu sempre agradeço de ter nascido na roça e de ter vivido um bom tempo sem estudar, quase, porque quando eu estava dos 12 para os 13 anos,
eu faço aniversário em abril, eu estava na segunda série primária. Só que depois eu acho que não foi um prejuízo tão grande porque eu pude recuperar, porque em casa eu aprendi outras coisas que a escola depois não iria ter tempo para me ensinar. Ok. Doutor Pedro, o senhor tem uma história para nos contar de um sonho ou uma bilocação de consciência? Certo. Então veja, esse provérbio que eu já falei, que se diz por aí, que dizem ser oriental. Até alguns dizem que é um provérbio chinês. Eu fui descobrir que esse provérbio... Bem, então é o seguinte, eu estava refletindo, meditando sobre esse provérbio, que é: não dê o peixe, ensine a pescar. O que isso significa nos outros aspectos da vida? Então, o que significa não dar o peixe para a criança? Não dar o peixe para a criança que vai estudar. É não deixar colar, por exemplo. A cola é dar o peixe e não ensinar a pescar, né? E assim qualquer tipo de atividade. Hoje existe até a indústria de monografias, existe a indústria de coisas, até de mestrado e doutorado. Compra tudo pronto. Tudo pronto, compra tudo pronto. Eu digo, as universidades, as faculdades, os cursos superiores que não se empenham em cobrar isso e verificar e fiscalizar, digo, são coniventes com a fabricação de novos esquizofrênicos, porque esses nunca vão aprender a conquistar os bens necessários da sua vida, e quem não aprende a conquistar os bens necessários vai ser mais esquizofrênico. Mas então eu fui dormir pensando nessas coisas, e aí eu não sei se foi num sonho ou se foi uma espécie de bilocação de consciência que eu tive. De repente eu me vi à beira de um rio largo, caminhando, e quando estou a caminhar, eu vejo um pescador sentado num barranco, jogando um anzol dentro da água do rio. E eu vi que ele era um pescador. E quando me aproximei um pouco mais dele, eu percebi que ele estava bem empenhado e que até ao lado dele havia um cestinho, dentro do qual tinha os peixes. Eu estranhei que aqui no nosso tempo a gente não levava cestinho para pôr peixe. A gente usava a fieira, que a gente chamava. Espetava um peixe pela guerra, a gente enfiava os peixes dentro de um cordão ou dentro de um ramo de árvore mais fino, e a gente depois levava para casa. Ou então a gente levava um outro recipiente. Mas aquela cestinha de taquara trançada me chamou a atenção. Aí de repente eu vi que eu estava caminhando à beira de um rio em que havia bastante espaço com terra ou areia. Eu não conseguia identificar com clareza. E daí eu vi que vinha um pedinte, que logo identifiquei ser um pedinte, que chegou perto do pescador e bateu nas costas dele e disse: moço, me dá um peixe desses que você tem aí, eu estou com muita fome, eu preciso de um peixinho desse. Aí o pescador disse: calma, rapaz, eu estou puxando um peixe agora, espera um pouco que eu acabei de pescar esse peixe que está no meu anzol já, eu te entrego um. Aí o pedinte ficou esperando e foi embora, achou que estava demorando muito. Bem, aí nesse meio tempo aparece um outro personagem, caminhando, subindo agora a correnteza e rio abaixo, então ele vinha em sentido contrário do fluxo do rio. Era um senhor de vestes longas, por altura do tornozelo, e até rústicas. Aí logo identifiquei ser um daquilo que na Índia é chamado de peregrino. O peregrino é uma pessoa que se dedica à meditação, a pensar em Deus e aquilo, e ele é recebido pelas pessoas até como santo. E ele ganha, então, vestiário, comida, até hospedagem de vez em quando, tudo com certa facilidade. Então, ele chega perto do pescador e diz para o pescador: não dá o peixe. Não dá o peixe para ele, porque ele pode achar que o peixe que você deu, ele não sabe nem, de repente não sabe nem cozinhar o peixe, vai dizer que o peixe estava estragado, ou vai dizer que você deu o pior peixe que você tinha aí para ele, então não dá o peixe. Aí daqui a pouco volta o pedinte de novo e bate de novo nas costas do pescador, e o pescador diz: calma, te falei, agora eu estou com outro peixe no anzol, mas espera um pouquinho. E aí ele fica nervoso, o pedinte, e vai embora de novo. E aí o
o peregrino chega e diz de novo para o pescador, não dá o peixe. Você não tem 2 varas aí? As 2 dão para pescar? Dá para pescar com as 2. Então essa que você não está ocupando, quando vier de novo o pedinte, diz, eu não vou te dar peixe. Eu vou te ensinar a pescar. Eu te empresto essa vara meia hora para você usá-la e todos os peixes que você pescar com a minha vara, e inclusive eu te dou isca para você pôr no anzol, os peixes todos serão teus. E aí o pedinte daqui a pouco volta de novo, porque o pedinte não desiste facilmente, né? Então voltou, e aí o pescador disse para o pedinte, olha, eu não decidi que não vou te dar peixe, você me encheu muitas paciências, mas eu te posso emprestar uma vara, eu estou com 2 varas aqui, uma eu não estou ocupando, você usa essa durante meia hora, tá? Porque daqui a meia hora eu tenho que ir embora. E nessa meia hora, se você pescar, os peixes que você pescar são seus. Aí ele disse, mas eu não sei pescar. Diz, mas eu te ensino. Eu disse, mas eu não sei pôr a isca no anzol, mas eu te ensino. E aí o pedinte ficou pescando meia hora, pescou 2 peixes, e daí o pescador diz, olha, o próprio peregrino diz, olha, tá a hora do rapaz venceu, a meia hora dele já passou. Então ele tinha pescado 2 peixes, razoavelmente bonitos, pelo que eu percebi, no meu sonho ou bilocação de consciência. E aí, quando ele foi chamado, o pedinte veio com os 2 peixinhos, 2 peixes que ele tinha, pescado, todo feliz, e foi embora contente, disse, eu vou para casa, vou levar para minha família, eu vou comer com a minha família hoje, e todo contente. E aí o peregrino disse para o pescador, está vendo como ele foi embora feliz? Porque os peixes são dele, você emprestou a vara, mas quem pescou os peixes foi ele. Você facilitou um pouco o processo dele, mas agora eu tenho certeza que daqui a pouco ele pode comprar a sua vara e nunca mais ficar pedindo para os outros e ele continuar pescando. Aí ele cresceu na vida. Agora ele poderá ser um ser independente e não o dependente de esmola. Ok. Doutor Pedro, nosso tempo está acabando, então a gente tem que encerrar por hoje. A gente se encontra semana que vem. Ok. Então, obrigado para todos e espero que a nossa historinha possa ajudar para outras histórias de seus filhos e de seus alunos e de seus estudantes. Ok. Você de casa não esqueça de acompanhar as novidades em nosso portal. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa desta semana reprisa neste sábado e na próxima segunda às 20 horas. Semana que vem, às 21, nos encontramos aqui mais uma vez com mais um episódio inédito de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite e até a semana que vem.